Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar de arte. Para isso, nós vamos falar de 3 elementos que fazem parte de obras artísticas, que é o ponto, que é a linha e que é a cor. Vamos lá? O ponto e a linha parecem coisas muito simples, né? Todo artista começa a fazer a sua obra a partir de um ponto, a partir de uma linha. E daí surgem grandes pinturas, por exemplo. E a gente nem imagina a importância que esses 2 elementos da arte têm para a estética de uma obra. Gostaria que vocês analisassem essa imagem que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olhem essa obra. 2 tartarugas. Percebam como os pontos, as linhas, compõem a imagem. Olhem como a cor deu vida. Imagina se essa obra fosse feita em cima de um branco e de um preto apenas. Tão importante quanto o ponto e a linha é a cor que colocamos na obra. Hoje, então, vamos estudar esses 3 elementos e ver como é que eles se comportam em uma obra de arte. O ponto. Este é o elemento mais simples das artes visuais. É onde tudo começa. Quando a gente começa a fazer um ponto e agrupando um ao ladinho do outro bem junto, a gente começa a criar uma ilusão de imagem, onde a gente tem uma noção de tom, de cor, de volume, entre outras coisas. O ponto é o início de tudo, é de onde surgem todas as outras formas. Quando juntos, a gente ganha a unidade da imagem. Vocês conhecem o artista brasileiro Vic Muniz? Ele é conhecido internacionalmente por utilizar diversos materiais inusitados em suas obras de arte, como manteiga de amendoim, feijão, café. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens dele. É possível encontrar obras de Vic Muniz em grandes cidades como Paris, Los Angeles, Madrid, Tóquio, São Paulo. Olhem esse retrato feito com pedaços de papel. Ele fez o rei do futebol, o brasileiro Pelé, utilizando bolinhas de papel produzidas por furadores. Elas ficam como confetes de carnaval. Ele foi colocando as bolinhas e dando a elas formas do esportista. Olha esse trabalho feito com feijão. Ele reproduziu a figura do revolucionário Che Guevara com feijão enlatado. E essa outra obra, em que ele fez um retrato do astro mundialmente conhecido John Lennon, utilizando grãos de café. Outro artista usou a mesma técnica de Vic Muniz e reproduziu a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Agora eu pergunto para vocês, os grãos de café e os grãos de feijão que eu mostrei nessas imagens aí, podem ser considerados como ponto? Podem. Eles são pontos físicos. Agora eu vou mostrar para vocês um outro artista que utiliza a técnica dos pontos. Olhem essa obra chamada Domingo. Esse é um quadro do pintor Paul Signa. Ele foi pintado entre 1888 e 1890. Ele utilizou a técnica de pintura que surgiu na França no final do século XIX com o movimento impressionista. Os pontos de cores lado a lado, bem próximos, constroem um conjunto, uma imagem. A linha, um elemento tão importante quanto o ponto nas artes visuais. Ela cria uma sensação de dinamismo, ela direciona o nosso olhar diante de uma imagem. Para que vocês entendam melhor, eu vou colocar aqui na tela um quadrinho do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, para vocês verem como é que as linhas fazem a sensação de movimento dentro de uma imagem. Percebam que a linha na primeira imagem já nos dá a sensação de que a Mônica está correndo. Sempre em uma ou mais partes do corpo dos personagens, Maurício de Souza coloca 2 linhas curvas em um ou mais pontos do corpo dos personagens, dando a eles o sentido de movimento. Percebam na imagem da Mônica de toalha e em outras que atrás da cabeça e de seu pé há 2 linhas curvas, dando dinamismo a ela, provocando uma ação.
A gente é capaz de imaginar como a Mônica entrou na banheira pulando, por conta daquelas linhas que formam até um movimento parecido com a letra V. A gente pode ver também que as linhas provocam a sensação de entender como é o tombo da Magali, como é que ele foi provocado. E a tontura do Cebolinha, com as linhas de forma espiralada acima da cabeça. Ali, então, ela transforma todo o entorno do desenho. Olha essa pintura de Van Gogh, Noite Estrelada. Toda ela feita em linhas, dando a sensação de movimento no céu, nas árvores e até mesmo no brilho das estrelas, que quando olhamos para o céu parece que acendem e ficam mais fracas. Outra obra famosíssima no mundo da pintura é o quadro O Grito, do pintor Munch. Olha como, a partir de linhas, ele cria toda uma sensação dentro daquele quadro. Você percebe que as linhas desta obra mostram como o personagem pintado estava com medo. O posicionamento das linhas na pintura mostra como tudo está se movimentando em torno dele. Eu, por exemplo, sou apaixonado nessa pintura. Eu tenho um taso holográfico dela em que mostra como esse fundo, que o artista criou atrás do personagem, ele fica em movimento aqui. Então, realmente dá a sensação de como é que o mundo estava se movimentando em volta dele, dando essa sensação de temor, de medo. Eu vou mostrar esse taso aqui depois de pertinho para vocês. Em movimento, para vocês verem. Olha que legal essa obra que fizeram em cima da obra do Munch. Nas artes nós temos variados tipos de linha. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns deles. Como vocês podem ver aí na imagem, ó. A gente tem linha reta, linha curva, linha espiral, linha sinuosa, linha quebrada e muitas outras que não estão aqui nessa imagem. Nós conseguimos criar texturas a partir de linhas diferentes dentro de um mesmo desenho. Olhem só nessa imagem que eu vou colocar para vocês. Percebam como essa obra, esse desenho repleto de linhas variadas, a gente faz um colorido, utilizando apenas as linhas. Eu fazia muitos desses desenhos nos meus cadernos durante as aulas. Agora chegou a hora de falar do terceiro elemento que eu propus lá no início da aula, as cores. As cores numa obra de arte, muitas vezes, são responsáveis por nos transmitir as sensações, como alegria, tristeza, angústia, raiva. Para a gente começar a falar das cores, vamos lembrar quais são as cores primárias? Eu sei que todo mundo já tem isso na cabeça, mas não custa a gente recordar. E a forma que eu decorei as cores primárias vem de uma musiquinha que eu aprendi lá na minha infância e que todo mundo conhece, mas às vezes nem se atentou que ela fala sobre as cores primárias. É uma musiquinha de Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Essas são as três cores primárias, não tem como esquecer, é só lembrar dessa música. A partir dessas cores primárias, que são as primeiras, a gente consegue outras cores. As cores secundárias são laranja, roxo e verde. E você consegue ver aí na tela qual é a combinação para chegar até elas. Podemos dividir as cores em diversas categorias. Entre elas, cores quentes e cores frias. As cores quentes, elas nos dão aquela sensação de quente mesmo, de calor. O laranja, o amarelo, o vermelho. Então a gente pode lembrar de coisas como o sol, a lava de um vulcão, uma fogueira, E as cores frias são aquelas que nos dão realmente a sensação de frio, de gelado, de frescor, É o verde, o azul e o roxo. O verde a gente pode lembrar, não é gostoso quando a gente fica embaixo de uma copa de árvore, no meio da mata, não fica aquela sensação fresca, aquele frescor no ar. O azul a gente pode lembrar das águas, A gente mergulhando sempre tira aquele calor de dentro da gente e a gente fica fresquinho.
E o roxo a gente pode lembrar dos zumbis, por exemplo. Essas figuras, né, inventadas do zumbi que sempre tem uma cor de pele um pouco mais puxada para o arroxeado. A atividade que eu vou propor para vocês hoje vai utilizar esses 3 elementos dos quais a gente conversou hoje: o ponto, a linha e a cor. Então agora vocês vão precisar de alguns materiais e eu vou dar um tempinho para vocês reunirem eles. Tá aí na tela. Vocês vão precisar, para realizar essa atividade, de uma folha em branco, lápis, giz de cera, canetinha ou lápis de cor. Agora que você reuniu todo o material que a gente vai precisar para essa atividade, eu vou explicar para vocês como é que ela funciona. Na folha de papel, façam 30 pontos aleatórios nela. Agora unam esses pontos com linhas, no mesmo sentido. Essas linhas não podem cruzar e todos os pontos têm que estar conectados, não havendo abertura entre eles. Agora, a partir desta forma, nós vamos criar um extraterrestre. Gire a sua folha até achar o melhor ângulo para criar o seu ET. Façam seus olhos, boca, criem seus traços e escolham as cores. Lembre-se que elas criam sensações. E que tal se esse ET que vocês estão criando forem pintados somente com cores quentes ou somente com cores frias? Vamos pensar. Se esse extraterrestre for lá de Mercúrio, que é pertinho do Sol, ele vai ter, então, as cores quentes? E se o ET for de Saturno, por exemplo, que é mais afastado do Sol, a gente pinta ele com cores frias. Enquanto eu estou aqui pintando o meu, eu vou conversando com vocês sobre uma outra coisa que eu quero nessa atividade. Vamos inventar um nome para esse ET. E vamos dizer do que ele se alimenta. Depois eu quero que vocês enviem uma foto dele já pronto para mim, com todas essas outras informações, o nome e do que ele se alimenta. Nosso encontro está chegando ao fim. Deixo aqui um forte abraço para vocês. Até a próxima!